Então, e aqui também. Got it. Muito bem, pessoal, boa noite. Boa noite, pessoal de casa, mais uma vez, né? Muito bom ver alguns amigos mais antigos, mais novos, para hoje a gente estudar um pouco mais sobre espiritismo. E mais do que espiritismo, a gente sempre está estudando sobre nós, né? Sobre a nossa capacidade de cada vez mais crescer, aprender e seguir, né? Que é o que mais importa da gente, através do espiritismo, usar como uma ferramenta. Hoje nós vamos falar sobre a humanidade regenerada. O pessoal de casa também está participando. Vocês já ouviram falar sobre a transição planetária? Alguma vez ouviram sobre isso? A Terra está passando por uma transição. Quem não ouviu, hoje nós vamos falar sobre isso, né? Falar sobre a transição planetária e tudo aquilo que a gente vem passando e vendo acontecer, que se atribui a esse momento na história que nós estamos vivenciando. E alguém já sabe me dizer o que é regenerar? Né? Nós estamos falando de humanidade regenerada. O que é regenerar? É a gente reformar, né? Você falou recriar, reformar para melhor, né? Claro, a gente sempre pensa que é automático, mas é melhor a gente dizer. Então, o reformar, a analogia mais próxima que a gente tem é da nossa casa, né? Se alguém já fez uma reforma na casa, né? Sabe que a gente, qual é o projeto? O projeto é melhorar, né? Deixar mais bonita, mais organizada, mais em ordem. Só que entre a gente decidir fazer a reforma e ela ficar pronta, tem um processo, né? E nesse processo tem bagunça, tem sujeira, tem desorganização, tem coisas que quebram, assim. Então, nós vamos falar um pouco dessa transformação do planeta Terra, indo de um planeta de expiações e provas para um planeta de regeneração. E nisso também nós vamos ver esse tipo de situação que a gente já vem vivenciando. Está vendo tudo isso? Vamos ver se vai funcionar agora. Opa, foi. Então vejam lá que nós estamos vendo os ciclos evolutivos dos planetas. Esse mesmo aí é a Terra, né? A Terra, assim como os planetas de uma maneira geral, tem ciclos evolutivos. Do primitivo, que é o mais materializado, né? É onde os espíritos, ou nós espíritos, né? Logo no começo da criação, nós, né, começamos no planeta primitivo, então a Terra em algum momento foi planeta primitivo, certo? E depois, nós temos ali o mais puro, quer dizer, o planeta mais puro significa o quê? Mais espiritualizado. Os espíritos puros ali habitam, né? E ali reina só o bem. Então, nós temos o primitivo, o puro e todos os outros no meio, não é? Que são os intermediários e eles são de que maneira? Nós vamos ainda ver o bem e o mal, né? Ora mais bem, ora mais mal, né? E dependendo, nós vamos passando por eles até chegar lá. O que é certo é que um dia chegaremos a ser espíritos puros, que para algumas pessoas chamam de anjos. Só que os nossos anjos, ou nós anjos, não necessariamente teremos asas, mas poderemos volitar, poderemos ter uma situação bem parecida daquilo que nós denominamos anjos. Muito bem. Então, o planeta de expiações e provas é o planeta que nós estamos mais acostumados, né? Até hoje a gente sempre fala, Terra é um planeta de expiações e provas.
Esse planeta de expiações e provas, na verdade, está agora indo, e essa é a transição, para ser um planeta de regeneração. Ora, o que é um planeta de regeneração? Expiações e provas, ainda nós temos o mal sobrepujando ao bem, mais mal do que bem, certo? Regeneração não vai ser ainda um mundo feliz. Olha lá a sequência que a gente está vendo ali. Um mundo feliz vai reinar mais bem do que o mal. Só que o mundo de regeneração está no meio. Então, o que é a regeneração? Aqueles que saíram, continuam evoluindo, né? Ou nós que continuaríamos evoluindo, nós passaríamos para esse mundo onde vamos ter um pouco de tempo para nos refazer desse período da Terra que estamos vivendo agora, para poder cada vez mais nos prepararmos e continuarmos crescendo para chegarmos até um mundo feliz. Então veja que a gente está vendo a Terra mudando, né? A Terra. Mas, na verdade, quem habita a Terra? Nós. Se nós habitamos a Terra, e não só nós agora encarnados, mas também os desencarnados. Então, quando a gente fala em humanidade regenerada, nós estamos falando de nós encarnados e dos desencarnados. Quer dizer, se eu desencarno amanhã, certo? Eu continuo fazendo parte da humanidade, certo? Não tenho a carne temporariamente até eu reencarnar. Não é assim que funciona? Então, nós continuamos. E nesse período que nós estamos, tanto na erraticidade ou no plano espiritual, ou estamos encarnados, nós fazemos parte dessa mesma humanidade. Somos todos irmãos. Continuamos crescendo. Então, aqui na Terra, né, essa Terra é a mesma, só que a gente vai acompanhando, ou pelo menos nós queremos ir acompanhando. Então, não é a Terra que vai virar, né, de regeneração. Somos nós, habitantes da Terra, que temos que subir a nossa condição espiritual, os bons merecerem a Terra. Certo? Tudo bem até aqui? Acompanhando? Muito bem. Então, nós vamos aí olhar um pouquinho sobre a Terra do jeito que está hoje, né? Que nós conhecemos muito bem o planeta Terra em transição. Bom, nós sabemos que tivemos nesses, vou falar 100, mas até menos, né? O meu tempo de vida, que não é 100 anos, né? A gente já viu, já presenciou um desenvolvimento tecnológico e científico acelerado, não é? Quanta coisa mudou nesses anos, né? Quando todos nós aqui percebemos, então nós vimos em relação a curas de doenças, né? Vacinas, tratamentos, às vezes não é cura, temos a internet, a robótica, inteligência artificial, não é assim? E nós fomos vendo e continuamos vendo bem acelerado esse processo tecnológico, certo? Então, isso é algo bom. Muitas pessoas dizem assim, mas a coisa piorou muito, né? O pessoal gosta de fazer um drama, né? Ora, não piorou, porque os meios estão aí para nos servirmos para fazer o bem. Deus só permite aquilo que nós podemos usar para fazer o bem. Se eu resolvo usar aquilo para fazer o mal, quem está criando problema? Eu, não é isso? Então, a gente está pensando, tudo aquilo que nós recebemos de talentos, né? Vou chamar de talentos, né? Para lembrar de Jesus. Né? Seja a mediunidade, seja a nossa inteligência, seja a minha possibilidade de fazer qualquer coisa, é para o bem. Né? Deus não criou nada para o mal, mas Ele nos deu o livre-arbítrio. E nós fazemos escolhas. E às vezes, né, nós demoramos um pouquinho mais para poder passar por aquelas etapas evolutivas, certo? Então, aqui é tudo de bom.
temos a parte tecnológica bem avançada. Temos também visto, isso não é novidade para ninguém, o que nós chamamos de convulsões sociais e morais. O que é uma convulsão social? É uma desordem, é algo em que desencontrado, é quando há divisões muito sérias, extremistas, desorganizadas, não há as pessoas se degladiando por ideias diferentes, né? Como nós não podemos ter ideias diferentes? Podemos. Mas como que nós temos lidado ou visto isso ser lidado, né? De uma maneira muito confusa, triste, extremista, certo? Se preocupe que a gente não vai ficar no negativo, nunca, porque só temos coisas boas para dizer. Aí nós temos também situações, calamidades naturais que acontecem. Acontece não só porque simplesmente a Terra está se mexendo, as placas tectônicas, né? Tectônicas, falei certo? Né? Estão se mexendo, então vão causar, né, terremotos. Aí nós temos o clima modificando. Bom, algumas coisas relacionadas a situações físicas normais, outras que nós colocamos alguns dedinhos no decorrer dos séculos e atrapalhamos um pouco a natureza, né? Então, algumas consequências são pelas nossas escolhas também da forma de cuidar do planeta, certo? E vamos falar mais uma, depois a gente vai refletir. E nós, infelizmente, vemos nas notícias, né, uma demonstração muito triste de maldades, de paixões, né? Quando a gente fala em paixão, estou falando de coisas assim grosseiras, inferiores, né? Não paixão, né? Que a gente pode usar o nome para outra coisa. Enfermidades, doenças tanto do corpo como da alma, né? Depressões, ataques de pânico, né? Muita gente aumentando o número de suicídios, enfim, né? Todo tipo de enfermidades e misérias. Ora, mas tudo isso a gente pode olhar de uma maneira um pouco diferente. Nós podemos olhar que nós estamos em cada situação mais difícil, mais delicada que a gente vivencia, nós estamos num processo de aprendizado. Então, nós temos a tendência de olhar para tudo isso de uma maneira muito negativa. E é isso que é importante nós verificarmos que, primeiro, as consequências de muitas situações nós mesmos geramos, se não foi nessa vida, foi antes, certo? Foi em vidas anteriores. Outras coisas acontecem até para nós sairmos do nosso comodismo. Às vezes, aquilo que a gente olha, assim, a gente está tão parado, acomodado, acontece alguma coisa na nossa vida que nos faz parar e refletir e querer crescer. Usar a inteligência que estava dormindo um pouquinho, parada, né? Para a gente poder, a partir daí, encontrar soluções e seguir em frente. Então, nada disso precisa ou deve ser visto como punição, porque não existe um Deus que nos pune. Existe um Deus misericordioso que nos oferece sempre oportunidades de aprender. É bem diferente o ponto de vista, como nós olhamos para isso. Então, vejam que nós temos realmente usado a inteligência para uma série de coisas, a parte intelectual crescendo, e ainda não estamos totalmente, né, na mesma situação em relação às nossas perfeições morais. Nós temos, né, são imperfeições morais, certo? De novo, vamos lá. Como que muita gente pensa que vai acontecer uma transformação na Terra? Fala assim, a gente fala em mudar para da situação atual
para uma situação melhor. Há pessoas que acham que não vai acabar o mundo, vai acabar tudo, né? O que que nós aprendemos na Gênese? Que não vai acabar nada, né, a nível de vida. O que vai é essa sequência natural das coisas realmente vai desaparecer. Quando fala aqui em geração, nós estamos falando desse momento, né? Essa nossa vida atual, do jeito que essas situações que nós falamos anteriormente, isso tudo vai se diluindo porque nós vamos crescendo espiritualmente e vamos mudando isso, certo? Mas não vai ter, por mais pode até ter um. O que é um cataclismo? É uma catástrofe ambiental, né? Então, vocês nunca ouviram falar, alguém falar assim, não, o mundo vai acabar, vai ter, assim, terremotos, vai ter, né, tsunamis, e aí vai, né? O pessoal adora uma desgraça, né? Ou pelo menos falar dela, não gosta da desgraça, mas gosta de colocar. Não, nós estamos falando aqui de uma situação que é esse cataclisma, e não vai acontecer, não, mas é em relação às ideias. Bom, se na Gênesis nós estamos vendo que vai haver uma luta de ideias, vocês acham que essa luta já está acontecendo? Já temos divisões de opiniões, situações, às vezes, até um pouco difíceis, né? Por quê? Porque nós vamos, assim, nos agitando para pensarmos e decidirmos acordar espiritualmente. O que é acordar espiritualmente? É a gente se ver nessa terra não como um ser de carne, porque a carne acaba, pelo menos essa carne aqui nessa vida, né? O que não acaba? O que continua? Nós espíritos, nós continuamos, certo? Pois se meu espírito, eu espírito, continuo viva, então isso que eu preciso cultivar e aprender e a despertar como espírito imortal. Então eu deixo de olhar para tudo isso de uma maneira totalmente para dentro dos meus interesses, porque quando eu começo a prestar atenção de que eu faço parte dessa humanidade, todos nós somos filhos do mesmo pai. O que que eu começo a perceber? Que todo o resto são detalhes. O maior bem que eu tenho é a vida que Deus me deu. E é essa vida que eu preciso cultivar e aprender e continuar a fazer a coisa cada vez melhor dentro daquilo que das leis de Deus, né? Se nós olharmos no livro dos Espíritos, a terceira parte são todas as leis de Deus. Por que que elas estão nos livros? Elas estão aqui na consciência também, né? Mas os livros são os nossos lembretes, né? A gente lê, estuda, está aqui, né? Para que a gente lembre que leis são essas. Porque quando eu conheço as leis, eu sei, é o meu GPS, né? Costumo dizer assim, é o meu GPS, porque daí eu sei para onde eu quero ir. Lembra onde a gente quer chegar? Ser espírito puro, né? Como que eu vou chegar a ser espírito puro? Eu preciso saber o que é um espírito puro. O que faz? O que não faz? O que é bom? O que não é bom? Né? E aí eu posso ter esse guia, porque Deus, ele é totalmente, ele não é parcial, ele é imparcial. Ele dá para todos nós as mesmas possibilidades, os mesmos direitos. Aí alguém vai dizer assim: ah, peraí, eu olho para minha volta, eu não vejo todo mundo com os mesmos direitos, não é? Nossa, aquelas misérias, não é? Aquelas, né? Um tem tudo, outro não tem. Eu não estou nem só falando de bens materiais, né? Problemas com família, tem gente que está abandonado, o outro está doente, né? Às vezes, numa mesma família, você olha, está tudo diferente. Porque como é que eu vou dizer que Deus não é parcial? Porque se Deus fosse parcial, ele não seria Deus, né? Deus é todo bondade, todo justiça, todo misericórdia, né?
Nós temos, assim, os atributos de Deus, tirar um dos atributos, aí Deus não é mais Deus. E aí nós ficamos sem o nosso Criador, né? Então, a gente sabe que é muito difícil a gente compreender a justiça divina se nós não compreendemos que a vida continua, que nós temos várias vidas. Quer dizer, o espírito é o mesmo, foi criado simples, ignorante e continua aprendendo em cada reencarnação, não é assim? Muito bem. Só que em cada uma delas, o que nós vamos crescendo e vamos nos tornando espíritos melhores. Só que eu tenho a lei de causa e efeito. Então, eu preciso progredir, lei do progresso. Mas eu tenho livre-arbítrio, vou fazendo escolhas. Escolha boa, eu estou fazendo a minha escolha. Não é Deus me punindo, eu faço uma escolha ruim. A gente não fala isso para as crianças? Olha que se você fizer tal coisa, tem consequência, né? Todo mundo sabe disso. Se nós sabemos disso para os filhos, por que que nós não entendemos que é simplesmente uma lei divina, uma lei natural, né? Nós infringimos às vezes essas leis e, portanto, aí nós vamos vendo as consequências, as diferenças, mas não só não é punição, são consequências, mas também são provas. Nós vamos aprendendo a aplicar os ensinamentos de Deus nas nossas vidas. Então, tudo aquilo que nos parece problemas são oportunidades. Agora vai todo mundo dormir mais tranquilo. Ninguém tem problema, só oportunidades, não é? Muito bem, então olha como nós dissemos, nós somos responsáveis pela nossa evolução. É uma bênção e é uma responsabilidade, né? Porque é tão mais fácil a gente pensar em botar a culpa no outro, não é? É tão mais fácil eu falar assim, não, olha, se eu acreditar, eu posso, alguém pode me salvar, alguém pode me resolver o problema. Nós não acreditamos nisso, nós acreditamos no apoio da espiritualidade, né? Mas não, eles não vão fazer por nós, tá certo? Muito bem. Seguindo, então, como nós dissemos, olha o ponto de vista aqui, como fica diferente. Nós não somos corpos de carne que possuem o espírito, né? Que a gente fala assim, eu tenho uma alma, né? Não, o espírito, que agora estou nesse corpo para aprender nessa vida. Aí a gente depois, a mesma alma, o mesmo espírito, né, terá um novo corpo mais para frente. E assim sucessivamente. Ok? Muito bem. Então, nós falamos em despertar. Né? Então, ele diz assim: lembra, nós estamos falando da regeneração. Né? A humanidade, para ser regenerada, nós precisamos crescer, ou passar para a idade adulta espiritual. Por enquanto, a gente é assim, teenager, né? Somos adolescentes. Não, não somos mais, porque uma semana de conhecimento sobre as leis de Deus, a gente já tem que ter uma certa consciência, né? Do que a gente quer para a gente. Ninguém está aqui só porque não tem o que fazer, né? A gente está aqui porque a gente está buscando algo. Então, nós estamos despertos para algo a mais. Quem que sou eu? De onde que eu vim? Para onde eu vou? Por que que eu estou aqui? Né? O que que significa isso? Será que é só para a gente ganhar dinheiro, tirar férias, né? Ficar com a família? Né? Não, né? Isso são meios. O fim é a gente chegar a ser espírito puro. Vamos lembrar. Então, aqui o que nós estamos vendo? Né? Que nós vamos chegando no momento em que há um vazio, né? Quando nós despertamos, nós percebemos que só essas coisas que dão sensações, né? Comprar alguma coisa, tudo de bom. Mas você comprou, daqui a pouco já passou aquela euforia de ter aquilo, né? Tem problema de ter? Claro que não. Mas se é só isso que eu tento, né? Me deixar feliz com as coisas,
uma pessoa, a gente cisma com aquele amor, aquela paixão, né? Não é amor, né? Aquela paixão e não dá conta de fazer outra coisa, né? Eu fico obcecada por aquela situação, né? Aí aquilo perdeu aquilo, imagina, se eu coloco tudo, né? Todos os meus, como a gente fala, os ovos na mesma cesta, né? A gente uma hora percebe que aquilo não preenche, porque como espíritos nós desejamos crescer, né? Então, eu não sei se vocês já sentiram isso, né? Tá tudo ok, ok, ok. Tá faltando alguma coisa. E eu lembro do Divaldo Franco, né? Médium, acho que todos aqui conhecem, que ele diz assim, né? Ah, vamos trocar o solitário pelo solidário, né? Olha que lindo, né? Por quê? Porque às vezes a gente está rodeado de pessoas, a gente está rodeado de coisas, está rodeado, e dentro está faltando, porque está faltando a doação do meu tempo, né? Do meu ser para o outro. Enfim, então nós vamos despertando a consciência, é isso que vai dar para nós o crescimento moral, né? E agora é chegado o tempo, né? São chegados os tempos agora da gente realmente seguir. Gênesis capítulo 18, quando vocês tiverem oportunidade, tudo isso está baseado nesse estudo. Mas nós estamos despertos para essa vida consciente? Em que nível de consciência nós vivemos? Então, aqui, né, no estudo psicológico, no estudo com Joana de Ângeles, um estudo em relação a nós, espíritos imortais, nós temos vários níveis de consciência. Nós, não. Há várias pessoas, cada um com seu nível de consciência. Deixa eu explicar melhor, né? O que é isso? Vocês já perceberam, ou talvez, né, para cada um, e não é assim nenhum julgamento absolutamente, são só fatos, né? Aquele que vive somente para as sensações fisiológicas, né? A pessoa não pensa, ela vai, né? Vai no piloto automático, como a gente diz, né? Ela come, ela dorme, ela faz sexo, ela passeia, ela são assim, são as sensações. Ela não pensa, não é assim? Então esse é o nível. E aí nós vamos despertando até chegar no nível de Jesus. Olha, Jesus é o nível, o quinto nível em que ele está totalmente conectado com Deus, né? Nesse sistema mais cósmico em que ele se dá totalmente. Agora, nesse meio, imagina a quantidade, nós temos outros 3 níveis, em que, ora, a gente começa a despertar, então, já começa a pensar um pouquinho em relação a nossa vida, aquilo que nós estamos fazendo além, né, do material, além do dia a dia, aquele que chega, consegue também se doar, né? Outro, e assim vai, né? Na verdade, esses níveis de consciência, eles são importantes que a gente se conheça, que a gente pare. Autoconhecimento é fundamental. Então, lembra? Eu vou lá, eu tenho as leis de Deus, eu sei, mas eu me conheço, eu sei aquilo que eu desejo mudar em mim, ou não, né? Ou aprender mais. Então, só me conhecendo, eu não preciso confessar isso para ninguém, né? Não é o objetivo, é entre eu e Deus. Eu tenho ali aquilo que, porque nós vivemos muito num verniz, né, social, faz parte. A pessoa, se a gente souber, se fosse para a gente saber tudo de todo mundo, Deus não nos daria o esquecimento do passado, né? E ele também não teríamos essa possibilidade de convivência, porque ninguém aguentaria. Se todo mundo soubesse tudo de todo mundo,
e todas as vidas, já pensou? A gente ia enlouquecer, não é? Então, tem uma razão de ser. Então, nós não precisamos, é conosco, né? É a gente saber o que é necessário mudar, melhorar. E à medida que nós melhoramos, nós vamos nos aprimorando, nós vamos nos tornando um instrumento de paz e de progresso, e trabalhando mais e mais para o bem, né? Então, no fundo, é isso que nós desejamos fazer. E às vezes o trabalhar para o bem, a pessoa pensa, nossa, mas ai, eu não tenho tempo, é muita coisa, eu já trabalho, tenho família, tem isso, tem aquilo, né? Agora, o trabalho para o bem pode ser no trabalho mesmo. Estou lá, no meu trabalho profissional, não é? Tenho uma oportunidade de ajudar alguém, escuto alguém ali, né, com um problema, ou vejo, percebo uma carinha feia, né, triste. Pronto, estou fazendo bem, não preciso, né? Não temos desculpas para não podermos trabalhar no bem, né? E trabalhar ainda direito, né? Trabalhar com amor, não é por obrigação, não é para fazer checklist, né? Tipo, ai meu Deus, eu preciso, não fiz o meu trabalho voluntário ainda essa semana. Tum, 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 checklist. Não, não adianta. É realmente aquele sentimento de amor. Então, os tempos são chegados e quem herdará a Terra que está passando para um planeta de regeneração. Porque tem gente que fala assim, Deus me livre, para que eu quero ficar na Terra? Não quero voltar de jeito nenhum. Já ouviram isso? Não é? Eu não, credo. Mas como se a gente tivesse qualquer opção, né? A gente tem que seguir e crescer. Então, eu quero sim voltar, quero herdar a terra, né? Uma terra regenerada, uma terra com muito mais amor, mais tranquilidade e fazer parte da diferença, fazer a diferença, né? Não é só herdar no sentido de eu ficar sentada e esperar que Deus me dê alguma coisa que eu não conquiste. Ele já me deu tudo, a minha vida, a minha inteligência, né? A minha vontade, eu tenho tudo para poder fazer o que eu preciso para a Terra também ser um lugar melhor, né? Então aí os bons ficarão. Aí aqueles que têm estado cultivando o mal, lembra que Deus não criou o mal, né? A opção foi de cada um de nós, desde a nossa criação como espíritos. E nessas escolhas, nessas más escolhas, há irmãos, né, que não conhecem o bem. Então é isso. Então nós não estamos falando do mal no sentido de um ser que foi criado no mal, nada disso. Não acreditamos em absolutamente nenhuma criação do mal por Deus. Mas nós fomos cada vez mais nos afundando às vezes, né? Eu falo nós porque nós estamos generalizando, né? Cada um pensa, né? Então eu estou incluindo todo mundo aqui, mas estou falando da humanidade, nós humanidade, né? Por quê? Nós, conforme os erros, às vezes a pessoa, por revolta, não consegue, demora para sair, né? Dessas situações dolorosas. Então, é por isso que quando alguém está errando muito, e a gente está vendo, a gente tem alguma notícia no jornal que fala de alguém que cometeu uma barbaridade, né? Vamos orar por esses irmãos, porque eles precisam de ajuda, né? Assim como quando eu erro, né? Eu espero que ninguém aponte o dedo, mas ore por mim, me dê uma mão. Não é assim que a gente gosta pra gente? Então, se eu escuto uma notícia, porque tem notícia muito difícil, né, gente? Ainda nós vemos situações muito dolorosas, pessoas que perdem totalmente a noção, né? E realmente se comprometem espiritualmente. Muito, muito sério. Então, por que que nós vamos contribuir para o mal? Porque um pensamento mal vai acrescentando na psicosfera do planeta. Nós vamos contribuir para o quê? Lembra de fazer a diferença para um mundo de regeneração, um mundo melhor? Eu quero um mundo melhor, eu tenho que fazer
por onde, né? Então, se eu escuto algo doloroso, em vez de eu ir lá para o próximo, pois é, né? Você viu? Olha, caramba, puxa, né? Não é assim? A gente vai. Aí o outro tem uma outra história. E quando você vê, né? A situação que era desse tamanho já ficou desse tamanho, né? E nós fomos responsáveis. Então, vamos ficar, né? O vigiai e orai, para que a gente não precisa ficar orando o tempo todo, né? Mas precisar vigiar. Precisamos vigiar o tempo todo. Nós, não vigiar o vizinho, porque esse aí já está, né? Tá mais fácil, né? Mas nós, nossos pensamentos, as nossas ações. Muito bem. Então, o que que diz assim? Que aqueles que ainda estiverem nessa transição, nesse período que estiverem ainda se comprazendo no mal, né? Não foram tocados pelo bem. O que que vai acontecer? Eles terão que reencarnar em outro lugar. Lembra? Continuamos reencarnando, continuamos aprendendo. E olha que bênção, né? Nós aprendemos o quê? Nós ficamos perto daqueles que amamos e também aqueles que temos que resgatar, né? Em tudo são rosas, né? Porque a gente precisa aprender a amar. E às vezes tem aqueles da nossa família, ou amigos, ou que chegam a nós e tem algumas situações difíceis para a gente vivenciar. Mas nós vamos aprender, mas é gostoso a gente poder saber que vai estar perto daqueles nossos entes queridos, não é? Então veja que os irmãos, aqueles que não estiverem conseguindo ainda nesse momento alcançarem essa vibração, né? Porque imagina, se nós vamos começar a subir a vibração do planeta, né? E estamos vibrando nessa aqui, ó, né? Daqui para cima. Se o outro está vibrando abaixo, no mal, e nós estamos buscando bem, né? Não combina, não dá. Então não é punição. Ele precisa de um lugar em que ele se afine. E às vezes esse vai ser um planeta de menor, de uma condição mais inferior. Se nós já estamos passando de expiação e provas para regeneração, ou ele vai para um planeta primitivo, ou um planeta que está passando de primitivo para expiação. E olha que interessante, olha aqui, ó. Eles vão espiar. O que é espiar? Espiar com X, né? Porque com S a gente conhece bem. O com X é a gente poder, se temos resgates a fazer, situações do passado, de vidas anteriores, que precisamos espiar, precisamos nos purificar, aprender, resgatar, perdoar, e tudo isso relacionado. Muito bem, então, se ele tem esses resgates, esse espírito, ele continua a sua reencarnação num planeta em que vai ser difícil para ele, né? Porque a gente não, o espírito não retrocede, né, na sua, então eu não vou perder o que eu já tive, aquele espírito não perde as conquistas espirituais dele, mas ele está numa situação agora difícil, que nem repetir de ano, né? A escola, não é que a escola voltou para trás, você que repetiu a série, né? Porque não passou adiante, então ele vai para um local em que ele também pode contribuir para o avanço daquele local. Se a gente pensar na Terra, né? Imagina aquela época das invenções, das pirâmides, né? Das descobertas na medicina. Há momentos na história da Terra que claramente a gente pensa, nossa, mas de onde? Como aconteceu isso? Então, são essas, é chamado de emigrações para sair ou imigrações, né? Para vir. Então, espíritos que vêm também ajudar. Então, nós estamos sempre, né? Nós vivemos no universo, não somos exclusivos da Terra. Então, esses espíritos irão sair e não compartilharão com a gente, pelo menos por um tempo, nada é para sempre.
ele pode voltar. Assim como aqueles que têm vindo para a Terra de lugares já regenerados para nos ajudar a saber até o que é ser regenerado, né? Como é que funciona isso? Vemos algumas crianças, né, hoje em dia, que a gente fica assim, uau, né? Como é que falam certas coisas, né? Claro, nós estamos evoluindo em todas as direções, né? Mas então não vamos de cara achar que o netinho ou que a filhinha, né, já é de um mundo melhor e veio, né? Porque daí a gente tem essa mania, já começa a olhar para os nossos e achar que eles são demais, né? Mas alguns são, né? Alguns realmente vêm com esse algo a mais. Então vejam aí como funciona o progresso dentro do que nós aprendemos de Kardec. São duas asas, né? A intelectual e a moral. E eu sei que muita gente aqui já ouviu isso, né? O moral e o intelectual para que a gente possa seguir nesse progresso. Não é só um ou só outro. Lembra, como é que está a Terra? Nós também assim, né? O intelecto, ótimo, né? Demos aquela subida. E o lado moral ainda está, sim, pedindo um pouco mais de ajuda. Não é assim? Então, isso é individual, é na nossa sociedade, né? São todos nós, cada um mudando, nós mudamos no efeito dominó, né? O mundo inteiro. Muito bem, então o intelectual é em relação ao conhecimento, mas não é conhecimento de uma coisinha, não, né? Os espíritos puros, eles têm conhecimento de todas as áreas, né? É que agora parece muito fora, né? A gente, quando fala assim, fica muito surreal a gente pensar. Então, vamos uma coisa de cada vez. Agora nós estamos em dispersões para a regeneração, né? Ainda temos mais uns passos para chegarmos a espíritos puros. Mas nós vamos aprendendo do lado intelectual e do lado moral, certo? As duas asas. Vamos trabalhar na. E aqui não é lição de moral, né, gente? A gente tem que pensar que quando nós falamos em moral, nós estamos falando, de novo, naquilo que nós estamos aqui para fazer. Estamos aqui para aprender a ser do bem. Olha, é só isso. Olha que fácil, né? Ser do bem. E há pessoas que às vezes falam assim, mas eu sou uma pessoa tão boa, eu não sei por que que as coisas acontecem comigo, né? Então a gente precisa voltar e pensar, por que que está acontecendo alguma coisa? Vai ver que não é tão boa, né? É boazinha, certo? Então pronto. Muito bem. Vamos falar das características desse mundo, dessa era de regeneração, certo? Aqui eu gostaria que cada um pensasse no que nós conseguimos identificar de que já acontece. Nós estamos desejosos de que aconteça uma transformação total. Hoje está assim e amanhã vai estar tudo cor-de-rosa, não é? E não é bem assim. Se a gente pensar, eu gosto de fazer uma analogia com as estações do ano, não é? O que que é? A gente sabe que o inverno, né, vai terminar e vai começar a primavera, não é isso? Só que tem uma data ali, né, que a gente mais ou menos fala, início da primavera. Significa que naquele dia parou de fazer frio, todas as flores já apareceram. É assim que acontece? Não, né? O que que acontece? É um pouco frio, começa a diminuir o frio, né? Começa a aparecer nas árvores aqueles brotinhos, né? Aí depois de um certo tempo, a gente fala, agora é primavera, não é? Mas tem um período ali de transição. Tem um período em que as características se mesclam, não é assim? Então, a mesma coisa. Nós hoje o jornal, a TV gosta de mostrar porque muitos de nós ainda gostamos de assistir muita coisa ruim, muita desgraça, né?
Mas existem muito mais coisas positivas do que negativas. A gente só não sabe porque não mostra muitas coisas boas. E há situações aqui que nós vamos dizer que o exercício é assim, vamos pensar se a gente já não reconhece um pouquinho, né? Às vezes não é total, que nem esse. Crescimento moral. Derrubar as barreiras que separam os povos. Aí a gente já pensa o quê? Um monte, eu nem vou falar para a gente não pensar, né? Ah, pelo amor de Deus, Tânia, quando isso vai acontecer? Ensinando os homens a se considerarem irmãos e a se auxiliarem mutuamente. Olha que coisa bonita, né? Mas a gente não vê nem um pouco disso em lugar nenhum. Será que a gente nunca teve numa situação de desastre, assim, né, uma calamidade natural, e a gente viu as pessoas se ajudando? Ninguém perguntou de onde veio, né? Qual religião, né? Não olhou para a cor, não vou dizer todos, né? Mas será que nunca ninguém vivenciou nada parecido que tenha uma semelhança com essa situação, né? Quantos países estão aceitando? A gente olha os que não aceitam, mas há outros que aceitam refugiados de guerra, né? Que mandam donativos, né? Nós estamos longe de estar no ideal, mas nós temos muitos exemplos e aqueles anônimos que a gente nem faz ideia, não é? Então, vamos ver o próximo, olha lá. Compreensão geral sobre a sobrevivência do espírito. Muito bem. A gente aqui não tem nada, não estou falando em espiritismo, né? A vivência do espírito tem outros nomes, pessoas que acreditam e dão nomes diferentes para a mesma coisa. Mas quantos acreditam que nós continuamos, que a vida continua, mesmo que não sabe muito bem como ou para onde vamos, não é? Mas faz o bem e acredita que tem uma razão de ser e que a vida continua. Então, aí no caso da era de regeneração, já vai ser mais generalizado, essa compreensão vai ser mais generalizada. Amor ao próximo é a base das relações sociais, né? Então, aqui, a fraternidade. Um monte de coisa nós falamos, né? Já. Rejeição ao materialismo, né? De novo, nós falamos aqui das ideias de termos em mente que nós não somos só matéria, nós temos a matéria agora, né? Que estamos reencarnados. Mas mais e mais pessoas vão pensar de uma maneira mais espiritualizada, independente de religião. Unidade de crença religiosa, porque aí a fraternidade universal não importa na forma, importa a essência, né? Não importa se você não acredita exatamente nas coisas que eu acredito, mas nós acreditamos no bem. Faz sentido? Isso? Não é bonito? E olha aqui, gente, tudo isso, vocês estão pensando? Se tem, já viram, pensaram? A gente mesmo pode ter isso. Olha aqui, as mudanças atingirão todas as áreas do saber humano. E agora, será que não existem já algumas instituições que protegem, instituições que ajudam os outros? Será que nós não vemos já alguns lugares tentando mudar as leis dos homens para serem mais humanizadas, né? Alguns preconceitos. Pelo menos a gente está prestando atenção hoje em dia, né? Quando era pequena, né? Que não faz tanto tempo, né? Quando pensa em eternidade, é pouco tempo, né? Imagina que essas coisas de hoje, né?
alguém se preocupava, ou pensava, ou dizia, ou tinha leis para qualquer tipo de coisa, né? Em relação ao respeito do outro, né? Então, nós estamos aprendendo. Veja, é um exercício. Eu não estou dizendo que nós já estamos regenerados, mas nós somos regenerandos, né? Não é assim, não é? Que nem formandos, né? Na escola, né? Nós somos regenerandos, certo? Para poder. E cada vez mais tudo isso vai nos levar a ter esse progresso, né? E fazer uma combinação do racional com o sentimento, né? Nós vamos, ao sermos uma humanidade regenerada, a gente já vem no pacote, já na inteligência e no sentimento de amor ao próximo, né? Muito bem. Não quer dizer que na regeneração nós teremos só espíritos superiores, como a gente disse, mas teremos já espíritos que estão buscando entrar, são progressistas no sentido de querer ir para frente, trabalhar e evoluir. Muito bem. Aí dissemos assim, bom, Gênesis, segundo o Espiritismo, mas e aí, Jesus disse alguma coisa sobre isso tudo? Teve alguma previsão? E aí nós vamos ao sermão profético, estão aí as referências, depois se vocês quiserem dar uma lida, dar uma olhada no sermão propriamente dito, ou sermões, né? Estão os 3 evangelhos, né? De Mateus, de Marcos e de Lucas. E aí nós não vamos ler o sermão, mas tem alguns pontos que Kardec resume, né? Então, Espiritismo trazendo novamente as palavras de Jesus, né? Como sempre, né? Então, aqui, veja que Jesus ele vai dizer que a luta suprema é entre o bem e o mal. Essa é a nossa, nesse momento de transição, olha, períodos de transição e regeneração do planeta. Então, nós vamos ter esses paradoxos, né? Essas duas situações opostas e, por isso, as divisões de muitos. O Evangelho vai se espalhar por toda a terra na sua pureza primitiva. Essas são previsões de Jesus. E teremos o reinado do bem, né? A paz e a fraternidade universal em todos os povos, que nós falamos anteriormente, ele também já havia previsto. Será o reinado da felicidade, visto dizer ele que, depois dos dias de aflição, virão os de alegria. Então, isso são palavras de Jesus e resumidos aqui por Kardec. E o Espiritismo, ele vai lado a lado, dando a mão e trazendo essas informações e possibilitando e abrindo para que os homens e mulheres de bem, né, que querem ser de bem, né, pelo menos, continuem nessas ideias humanitárias. Então, nós vamos andando lado a lado, né, sendo uma alavanca para o nosso progresso individual e o progresso da humanidade que a gente vai realizar, né? Poder moralizador, no sentido de trazer esses ensinamentos, né? As tendências progressivas e a amplitude. Então, nós somos contemporâneos do Espiritismo desse momento de transição planetária, né? Então, não foi à toa que isso vai acontecendo já nessa mesma época. Então, falamos do Evangelho, mas não basta só conhecer, ler o Evangelho, conhecer as leis, estudar, e é preciso trabalhar no bem. Não há mais palavras para repetir algo tão importante, né? Por isso que vocês estão me ouvindo falar várias vezes sobre isso. Se não podemos fazer mais nada que a gente possa descobrir maneiras de doação de nós mesmos em relação ao outro, não é? E para que nós mereçamos essa oportunidade,
precisamos nos fortificar. Não adianta a gente entrar na lamentação, né, dos problemas ou no medo, né? Nós tivemos a oportunidade nesse período da pandemia de perceber, né, como nós podemos ser fortes, não é? Vocês não perceberam isso? Como nós vivenciamos algo que foi difícil, não é? Mas nós vencemos. Mesmo aqueles que desencarnaram, não é? Nós passamos por tudo isso e nós estamos ainda buscando fazer algo de bom para esse planeta. Então, que a gente possa olhar para tudo isso dessa forma, nesse período, nós nos fortalecermos. Não importa o que venha, né? A gente se manter na fé, né? No testemunho. Não dá para não enfrentar, não é? E aí, o que acontece? Nós já estamos na regeneração? O pessoal fala assim, lá por os anos 2050, né? Tem uma série de especulações, né? Sobre quando. E mesmo quando a gente lê, tanto no sermão como Kardec falando, ele diz assim, não tem assim uma data, não dá para se chegar a uma data. Lembra da história, mesma coisa, né? Uma data, é um período, não é? Mas nesse dia, 18 de abril de 2010, houve uma reunião, uma confraternização, ou depois nós vamos ver exatamente. E Divaldo Franco recebeu essa mensagem psicografada de Bezerra de Menezes, que diz que nós já adentramos esse mundo de regeneração. Como é que funciona isso? Como assim, né? E é muito simples, né? Então, o presidente da FEB ele disse assim, ó, estamos no primeiro segundo do primeiro minuto da primeira hora nesse mundo de regeneração. Então, olha que interessante. Quando começa o dia? Depois passou meia-noite, né? Primeiro segundo, já é outro dia, não é? O que acontece nesse dia, quando começa o dia? Ainda está escuro, não é? Ainda a gente precisa de uma luzinha se quiser chegar a algum lugar, não é verdade? Então faz todo sentido. Começou, nós estamos bem no comecinho. Não quer dizer que nós estamos regenerados, ainda está longe disso. Mas nós estamos nesse processo, né? Começando. E aí, depois, se a gente tiver tempo, acho que a gente vai ter, eu vou ler para vocês essa mensagem, se vocês me permitirem, porque é uma mensagem de força para que a gente continue, de Bezerra de Menezes, né? Então, vejam que nós precisamos ter a atitude correta para poder continuar esse mundo de regeneração que já se inicia, que precisa de nós para se fortalecer. Não só vamos ficar esperando vir os regenerados, né? Encarnar aqui para nos ensinar. A gente já tem a fórmula, né? Para isso a gente está aqui, para saber o que fazer. Mas existem coisas bem práticas, né? Cuidar, né, de uma maneira saudável, positiva, né, do nosso planeta, dos seres da criação. Como é que nós estamos? Nós, porque a gente dá fórmula sempre para o outro. Promover mudanças que nos levem a uma vida mais saudável, física e mentalmente. Nem preciso falar nada, a gente sabe. Menos competição e mais cooperação, menos egoísmo e mais entrega para o bem comum. O caminho mesmo para a felicidade do ser humano é fazer o bem ao próximo. Então, a gente vai ler essa mensagem de Bezerra. Espero que a gente leve para casa algo bem positivo. Já adentramos, né? Já estamos no caminho.
já temos em nós essa vontade, né, de fazer o bem. Conhecemos, sabemos o que é o bem. De vez em quando damos uma vacilada, damos, né? Mas a gente pega os pedaços e recompõe e continua. Ninguém está falando que a gente vai ser perfeito da noite para o dia, não é? Mas nós não somos do mal. Então, nós já estamos nesse caminho e oremos por aqueles que ainda não estão. Mas que a gente leve para casa essa certeza de que nós podemos e devemos seguir nesse caminho do bem. Então, olha aqui, ó. Estamos agora, olha, mensagem psicofônica do Espírito Bezerra de Menezes, pelo médium Divaldo Pereira Franco, no encerramento do 3º Congresso Espírita Brasileiro, em Brasília, Distrito Federal, no dia 18/4/2010. Ok? São 13 anos atrás, certo? Então, vamos lá. Estamos agora em um novo período. Estes dias assinalam uma data muito especial, a data da mudança do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. A grande noite que se abatia sobre a terra lentamente cede lugar ao amanhecer de bênçãos. Retroceder não mais é possível. Firmastes, filhas e filhos da alma, um compromisso com Jesus antes de mergulhares na indumentária carnal, de servi-lo com abnegação e devotamento. Prometestes que lhe seríeis fiel, mesmo que vos fosse exigido o sacrifício. Alargando-se os horizontes deste amanhecer, que viaja para a plenitude do dia, exultemos juntos, os espíritos desencarnados e vós outros que transitais pelo mundo de sombras. Mas além do júbilo que a todos nos domina, tenhamos em mente as graves responsabilidades que nos exornam à existência no corpo ou fora dele. Deveremos reviver os dias inolvidáveis da época do martirológio. Seremos convidados não somente ao aplauso, ao entusiasmo, ao júbilo, mas também ao testemunho, o testemunho silencioso nas paisagens internas da alma, o testemunho por amor àqueles que nos amam, que não nos amam, o testemunho de abnegação no sentido de ajudar aqueles ainda se comprazem em gerar dificuldades, tentando inutilmente obstaculizar a marcha do progresso. Iniciada a grande transição, chegaremos ao clímax e na razão direta em que o planeta experimenta suas mudanças físicas, geológicas, as mudanças morais serão inadiáveis. Que sejamos nós aqueles espíritos espíritas que demonstremos a grandeza do amor de Jesus em nossas vidas. Que outros reclamem, que outros se queixem, que outros deblaterem, que nós outros guardemos nos refolhos da alma o compromisso de amar e amar sempre, trazendo Jesus de volta com toda a pujança daqueles dias que vão longe e que estão muito perto. Jesus, filhas e filhos queridos, espera por nós. Que seja o nosso escudo o amor, as nossas ferramentas o amor e a nossa vida um hino de amor. São os votos que formulamos os espíritos espíritas aqui presentes e que me sugeriram representá-los diante de vós. Com muito carinho, o servidor humílimo e paternal de sempre, Bezerra. Muita paz, filhas e filhos do coração. Obrigada, gente.